Yes, we can. Sim, nós podemos chegar lá, segundo a vontade do nosso Deus. Yes, we can é um canal que criei para contar histórias. Histórias de crianças, histórias de adolescentes, histórias de adultos. Pessoas que já marcaram a história, que marcam e haverão ainda de marcar. Hoje, a minha convidada é uma educadora, uma professora, que está, no momento, deputada federal. E ela tem feito muito pela educação, tem outros temas também, mas especialmente a educação, o que move, vamos rimar, né, uma nação. Eu quero agradecer os meus colaboradores. Marilda, olha, já estou fazendo uso do presente que você me deu. Marilda Modas é uma loja aqui da Avenida Leopoldo Leme Werneck. Ela tem acessórios, a cada semana ela traz novidades. Venha conhecer. Também quero agradecer a Paulistana, é uma loja do centro da cidade de Apiaí e ela também está presente em várias cidades da nossa região. E eles são meus colaboradores, me ofereceram esta tela. E também quero agradecer os meus amigos da Pretaça. Eles sempre estão presentes. É uma loja de enfeites, de ornamentos, camisetas, tudo que você imaginar. Procurem os meus amigos lá, Sanderson e Denise, e eles vão criar para você. Mas agora, junte-se a nós, nesse bate-papo gostoso, uns 30, 40 minutos, vamos falar sobre educação, vamos falar sobre a mulher, vamos falar sobre a vida em Brasília, vamos conhecer o dia a dia de uma deputada federal. Deputada federal Luciene Cavalcante. Que prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda ao canal que eu tenho, como eu já fiz uma apresentação, Yes, we can. Volto a repetir. Sim, nós podemos chegar lá, segundo a vontade de Deus. Muito obrigada, querida Janice, a nossa teacher, uma grande liderança de Apiaí, de toda a região, que faz um trabalho fundamental em defesa da educação, da cultura. Então, eu estou muito feliz de hoje eu poder participar desse seu podcast. Legal. Posso falar você? Lógico. Você é deputada federal, mas você foi professora por muitos anos, o que eu tenho aqui das minhas anotações, supervisora, concursada da Rede Municipal de São Paulo, mestre em educação pela Unicamp, advogada, pesquisadora em direito educacional, e eu gosto muito quando eu ouço você dizer, educação em primeiro lugar. Exatamente, Janice. Toda a minha vida, a minha trajetória, ela é dedicada em defesa da educação. Assim que eu saí do ensino fundamental, eu entrei no magistério, eu fiz magistério na escola estadual, professor Gomide, que fica em Pirituba, um bairro periférico onde eu me criei, lá na cidade de São Paulo. E assim que eu me formei, eu já ingressei na prefeitura com 19 anos no concurso público. Foi o meu primeiro concurso. Aí eu fui ser professora de educação infantil, numa periferia ainda mais periférica da onde eu morava, que era uma região ali da Brasilândia, o Jardim Carumbé, era dentro de uma favela. Ali eu fiquei numa escola municipal de educação infantil por 7 anos. E ali, e junto com meu início de trabalho na prefeitura, como professora de educação infantil, eu também ingressei na faculdade. No mesmo período que eu ingressei na faculdade, eu fui fazer pedagogia na Universidade de São Paulo. Então, eu sempre estudei à noite, as minhas 2 faculdades que eu fiz foram à noite, porque eu sempre trabalhei, desde muito jovem, porque a gente que nasce pobre, a gente que nasce numa classe que precisa lutar muito, a gente começa cedo já a trabalhar. E a minha mãe era professora também, se aposentou, e ela que me induziu e me orientou, eu e minhas irmãs, né? Eu tenho mais 2 irmãs, e todas nós somos professoras, assim como minha mãe foi. Então, hoje
Depois disso tudo, eu prestei um outro concurso e fui 10 anos diretora de escola. Olha. Aí eu saio da minha EMEI, da minha Escola de Educação Infantil, que na época eu também acumulava com a rede estadual, eu fui professora da rede estadual também. Aí depois eu passo no concurso para diretora de escola, aí com 27 anos eu assumo a primeira direção de escola, que foi de uma creche, em Parelheiros, que era o lado oposto da onde eu morava. Eu morava em Pirituba e fui trabalhar em Parelheiros, era mais de 80 quilômetros dentro da cidade de São Paulo, que eu atravessava. Depois de lá, eu fui para outra EMEI, fui 4 anos de uma EMEI, diretora, depois fui 5 anos diretora de uma EMEF, uma escola com 1.200 alunos, muito desafiadora. Ali eu tive contato com a educação de jovens e adultos. Depois, em 2016, eu prestei um novo concurso e passei para a supervisão escolar. Aí eu assumo a supervisão escolar no centro da cidade de São Paulo, e fico na supervisão escolar até 2022, quando sou eleita deputada federal. Então, eu tenho mais de 20 anos de chão de escola, de dedicação à escola pública, de defesa da escola, é minha vida, a educação. Eu estou ouvindo você falar e estou vendo que realmente você é a personagem ideal para o tema do meu canal, que é Yes, We Can. Sim, nós podemos chegar lá. Porque há tantos que estarão nos assistindo, eu costumo dizer crianças, adolescentes, que às vezes acham que é tudo muito difícil e a gente não consegue. Olha aqui, um exemplo vívido, tá dando um testemunho desde os 19, todas as fases pelas quais você passou, e ainda durante a nossa conversa vai falar um pouquinho mais. Mas e a sua infância, enquanto criança em Pirituba, como foi? Normal? Então, quando eu era criança, eu tinha essas minhas 2 irmãs, eu morava numa casa que era do lado da casa do meu avô e da minha avó. Então, foi muito influenciada pelo meu avô e pela minha avó, que cuidavam da gente, porque a minha mãe era professora e meu pai policial militar. Então, eles sempre trabalhavam e quem ajudava a cuidar era minha avó e meu avô, que ficavam com a gente. E desde pequena, a gente também ia para a escola. Então, essa foi minha infância. Eu acordava cedo, minha mãe fazia gemada pra gente. Não sei se você tomava gemada, mas minha mãe fazia, ela quebrava um ovo, batia, colocava chocolate. E eu cresci tomando gemada para ficar forte, né? E ia para a educação infantil, minha mãe me deixava, né, na escola, ela ia dar aula na escola do lado. E assim foi a minha infância, brincando muito com as minhas irmãs, a gente ainda brincava com os vizinhos, brincava na rua, a gente pegou ainda uma fase onde era possível ocupar a cidade. Tinha um parque perto da casa da minha mãe, que ainda existe até hoje, o Rodrigo Gaspar, ele chama Rodrigo Gaspar, e aonde meu pai levava a gente também para brincar. Então, essa foi a minha infância, uma infância muito boa, aonde a gente ficava muito com as outras crianças e também com as referências dos adultos. E boa e de uma boa alimentação também, olha, gemada. Quer dizer gemada. Que você está preparada para tudo que vier pela frente, porque realmente... Então, eu cresci tomando gemada. Realmente é uma mulher forte. Mas, enfim, daí na sala de aula, eu queria uma curiosidade da deputada federal hoje tão combativa, como que você era dentro da sala de aula enquanto aluna? Janice, eu sempre fui muito estudiosa, muito. Eu sempre tive, principalmente por conta dos meus avós, a minha mãe também, a minha mãe ela sempre estava presente para a gente em livros. Ela comprava coleções de livros e dava para gente, toda a coleção do Monteiro Lobato ela deu, todos os contos infantis ela sempre deu. Mas os meus avós, como a gente ficava bastante com eles sempre passaram valores muito fortes para a gente, da necessidade da gente estudar, até porque o meu avô e a minha avó materna, eles não foram para a escola. Meu avô era analfabeto, e a minha avó, ela foi só 3 meses entre safras, porque eles eram os dois, um era de Alagoas, o outro era de Pernambuco, eles migraram para cá, então eles não tiveram acesso à educação. Então, eles entendiam com uma lucidez muito grande a importância da educação. Então, eles sempre falavam para a gente, não, olha, o mais importante é você ter que estudar, você tem que trabalhar,
você tem que ter sua casa, aí depois você pensa em ter uma família, porque se você inverter esse processo, vai ser muito difícil depois você conseguir se estabelecer. Então, desde pequenininha, os meus avós falavam muito isso pra gente, e eu peguei isso muito forte em mim. Foi muito importante essa fala deles. Então, desde pequena, eu sempre fui muito estudiosa. Eu estudava, eu sempre fui uma aluna muito aplicada. Eu tive, na verdade, foi assim, ó, na primeira série até a segunda série, eu tive um processo de alfabetização que não foi tão fácil. Eu tive uma certa dificuldade de aprender a ler, escrever, não foi um processo tranquilo. Mas depois, na segunda série, eu tive uma professora chamada Miriam, que era uma professora muito dedicada, e ali eu realmente entendi o processo de alfabetização, eu lembro muito, eu tenho uma memória desde os 3 anos de idade, eu tenho imagens e lembro, desde quando eu era 3 anos de idade, eu lembro de vários fatos da minha vida, e ali eu dei uma virada na segunda série. Então, desde então, eu sempre tirei boas notas, eu sempre fui uma aluna nota 10, eu sempre fui líder da minha turma, eu sempre fui coordenadora de sala de aula, e ali foi, e assim foi a minha vida toda. Participava desses grupos que tinham na escola, aquelas eleições que faziam? Todos, e eu sempre fui eleita. Porque eu sempre fui uma pessoa que me relacionava com todo mundo muito bem. Me relacionava, me posicionava, se precisar brigar também eu brigava, também tive alguns pontos de conflitos com algumas crianças, que eu me lembro também, mas sempre me relacionando muito bem com todo mundo, conversando com todo mundo, e sempre fui eleita para ser monitora da turma, né, que eles chamavam, a monitora da turma, sempre fui assim. E eu estudei numa escola do bairro, uma escola pública do bairro da minha casa, até a 4ª série. Depois, a minha mãe achou melhor a gente estudar numa escola estadual, que era num outro bairro. E aí a gente mudou para uma escola estadual, e aí a gente tinha que pegar ônibus. E daí foi todo um outro aprendizado, porque desde muito pequena, a gente pegava ônibus e andava sozinha desde os 9, 10 anos na cidade de São Paulo, porque meus pais trabalhavam, meus avós não tinham condição de nos acompanhar, então minha mãe levou uma vez, fez o trajeto, e aí a gente foi, né, nós e Deus, e a gente sempre ia. E quem ajudou muito a gente nessa fase eram os motoristas e os cobradores, que se tornaram nossos amigos inclusive da minha família, porque como a gente sempre pegava os ônibus nos mesmos horários, eram as mesmas pessoas. Então, era o seu Jacinto e o seu Luiz, ou era um, ou era o outro, o motorista que levava a gente e buscava a gente. Inclusive, até a marmita deles, eles dividiam comigo e com a minha irmã menor, que era a Simone, que é um ano mais nova do que eu, sempre queria comer a marmita deles. Então, até isso, eles dividiam, porque como a gente era muito pequena, eles deixavam a gente entrar no ônibus antes que todo mundo. Porque a gente pegava nos pontos finais e ia para a escola e depois pegava no outro ponto final e voltava. Então, quando é no ponto final, o ônibus fica um pouco parado um tempo, né? Então, a gente podia entrar antes, porque, enfim, a gente formava um vínculo e uma proteção, porque eu acho isso que é muito importante, né? Tem um ditado até africano, né, que a gente precisa de uma aldeia para criar uma criança, para educar uma criança. E é muito importante para as famílias a gente ter uma cidade que seja segura, a gente ter uma cidade onde as crianças possam transitar, porque isso significa outras possibilidades, outras vivências, outras possibilidades de ser. E a gente conseguiu conquistar isso. Que legal. Você é interessante, você falando com tanta alegria, contando a sua história. Eu fico muito feliz porque o Edson Gabriel, que você conhece, nós temos essa amizade em comum, um escritor que eu entrevistei há poucos dias, ele falou da importância da gente conhecer a pessoa, porque a gente vê a pessoa ali no Instagram, no Facebook, na mídia, e na televisão, conhece a história da deputada lá em Brasília, que atua pelo Brasil, no estado de São Paulo especificamente, mas conhecer a história de quem realmente cresceu, vivenciou
uma realidade dura e crua. Agora me diga uma coisa, você ficou 10 anos como professora, é isso? Depois dos 10 anos você passou a ser diretora. Eu queria essa mudança entre ser uma professora e ser uma diretora, porque às vezes, mesmo no dia a dia, existe uma certa dificuldade, às vezes, de relacionamento professor e diretor. E você, tranquilo? Sim. Então, Janice, eu não sou uma diretora, não fui uma diretora padrão. Não, nunca fui. Aí já começa daí. Mas, pessoalmente, para mim foi muito difícil quando eu deixei a sala de aula e fui para a direção escolar. Não foi uma decisão fácil. Porque a minha vivência com os meus estudantes, quando eu estava ali, fechava a porta, estava eu e as crianças, era uma relação que a gente desenvolveu, que eu fiz coisas com os meus estudantes, assim, inimagináveis. Eu tenho histórias para contar de sala de aula. Por exemplo, em 2002, eu recebi meu primeiro estudante com deficiência. Em 2002. Nós estamos falando mais de 20 anos atrás. Era uma criança que tinha 9 anos, ele chamava Vinícius. Eu estava numa EMEI, as outras crianças tinham 5 anos, ele nunca tinha ido para a escola. A gente estava no processo de começar a inclusão. E me marcou profundamente o que ele significou para mim enquanto educadora, enquanto visão de educação, as coisas que a gente viveu, que a gente fez juntos, a gente fez festa na casa dele, todas as crianças foram até a casa dele, a gente fez muitos projetos juntos, e isso impactou a minha forma de viver, de ser professora. Então, e eu sempre tive uma relação muito próxima com meus estudantes e com as famílias dele. Quando eu fui para a gestão, isso pessoalmente foi a minha maior dificuldade. E aí, entender, e aí eu acho, Janice, que para os gestores que estão me ouvindo agora, quando a gente se torna um gestor, a gente precisa entender que os alunos precisam ser acolhidos, que as crianças precisam ser acolhidos, mas que todos os profissionais de educação também precisam ser acolhidos. Acho que esse foi o meu maior desafio e foi isso que eu tive que aprender, porque eu, quanto professora, só acolhia as crianças e as famílias. Eu não tinha um acolhimento e a troca com todos os profissionais de educação. E aí eu fui me formando para essa outra realidade, entendendo o que significa gestão democrática, defendendo meus profissionais de educação de todas as formas possíveis e inimagináveis, e todo mundo que trabalhou comigo, porque foram 10 anos, eu tenho certeza que qualquer profissional que você for falar, que trabalhou, eu fui diretora de 4 escolas desses 10 anos, todos eles vão ter críticas, algumas, mas assim, falar que eu não fui democrática, falar que eu não defendi meus professores, meus profissionais de educação, isso ninguém pode falar, porque isso é o que me faz ser o que eu sou hoje. Então, acho que esse é o maior desafio, e fico muito triste quando eu vejo gestores, mesmo supervisores, usando do seu papel para assediar, para poder coibir, para querer individualizar a responsabilidade. Tudo que acontece na educação, Janice, é de um processo coletivo. Nada é individual. Sim. Tanto o fracasso quanto o sucesso, ele é coletivo. É essa a nossa essência. E aí, individualizar é muito grave. Eu entendo o que você diz, porque às vezes professor passa a ser coordenador, passa a ser diretor, e parece que vai mudando dentro da pessoa. E isso que você fala é importantíssimo para quem nos assiste. É coletivo. Nós somos todos. Hoje eu trabalho com aulas particulares de inglês, é uma outra realidade. Porém, eu vivi muitos anos isso, e essa mudança nunca deveria acontecer nesse sentido que eu me refiro. Agora eu sou coordenadora. Não, agora eu sou diretor. Não, somos todos da educação, somos todos da mesma família. Deixe-me saber. E nós todos temos a mesma responsabilidade, Janice. A gente tem que entender. E quanto mais a gente está num lugar onde a gente tem mais poder, a nossa responsabilidade aumenta. Não pode ser o inverso. Eu ouvi há pouco tempo, aliás, nem tão pouco tempo, mas eu me lembro, ela foi dirigente pouco tempo da diretoria aqui em Apiaí, mas
Ela, uma vez, ela nos contou uma história, bem rapidinho. Ela disse o seguinte, estavam lá na NASA, e uma pessoa estava fazendo a limpeza da NASA. E alguém chegou e perguntou, qual é o seu papel aqui dentro da NASA? E ela respondeu, estou ajudando a mandar um homem para a Lua. Sim, é entender que todo mundo está dentro desse projeto pedagógico e todo mundo tem a mesma intencionalidade. Em todos os lugares onde a educação consegue avançar, apesar de todos os desmandos que a gente sabe que tem no nosso país, é porque você constitui um contexto pedagógico coletivo onde todo mundo se sente parte, se sente corresponsável. Não pode ter chefinho. Não pode ter chefinho. Não tem chefinho, não tem crise de... porque é isso, é o alecrim dourado, ele acha que ele está ali para mandar, que ele acha que ele não apontar erros, como se ele não tivesse nenhuma corresponsabilidade. Isso é muito grave e, infelizmente, é uma prática que precisa ser combatida e enfrentada. Luciana, me diga uma coisa, primeiro eu preciso falar dos seus pais, eu anotei aqui seu Clóvis e Dona Vitória. Que formação preciosa, parabéns, olha, que formação preciosa em termos de educação realmente. Falou em livros, presente de livros, isso é fantástico. Você é uma mulher religiosa? Eu sou uma pessoa de muita fé, de muita religiosidade. Eu acredito que a religião é uma dimensão extremamente importante para mim, porque eu desde pequena sou católica, desde pequena eu fiz catecismo, eu ia, desde pequenininha, ajudava a coordenar a missa, eu fazia as missas, falava na missa. Estava lá na liderança. Sim, eu sempre fui assim. Então, para mim é uma dimensão muito importante, porque é aquilo que me conecta com o sagrado, com a minha ancestralidade. Quem me ensinou a rezar foi a minha avó. A minha avó que me dava, porque meus avós eram muito religiosos também, e ela que me deu um caderninho, com a Ave Maria, a Salve Rainha, com o Pai Nosso. Então, isso é muito importante na minha vida, e eu respeito muito a religiosidade das pessoas, o sagrado. Eu acho que o visível e o invisível são partes da mesma dimensão da nossa vida. E a gente precisa entender esse lugar de acolhimento. Eu sou uma pessoa que eu estou o tempo todo em oração, em contato com o sagrado. Isso me ajuda e me fortalece para eu seguir e fazer os enfrentamentos que eu tenho que fazer, que não são fáceis. Quem está na educação, Janice? Se você está no chão da escola, se você está lá no Congresso Nacional, quem defende a educação precisa estar muito fortalecido. Precisa ter muita conexão com seus ideais, sabendo o que está em jogo, qual o seu papel, porque todo esquema é marcado para não dar certo. E a gente pode adoecer no processo, a gente pode se sentir sozinho, isolado. E quando você tem essa questão da religiosidade com você se fortalece, você entende qual é o seu papel, você tem compaixão, você tem solidariedade, você tem empatia. A religião, ela tem todos esses ensinamentos. Tem uma canção do muito bem bonita, comum. Tem uma canção muito bonita que eu me lembro agora, Falar com Deus, que privilégio. Então, é um privilégio que ele nos dá. Eu imagino você lá em Brasília, naquelas discussões acaloradas, quando tem que tomar uma decisão, é orar, é falar com Deus. Você é advogada? Também. Você exerceu assim como... Eu exerço até hoje. Eu digo assim como escritório, aquele negócio de ter um escritório, né? Sim, eu exerço advocacia, eu me formei em 2014 advogada, passei com a nota 9,8 na OAB, uma nota altíssima. Com certeza. Altíssima. E eu exerço e passo todo o meu conhecimento em advocacia, eu faço ele para fazer a minha luta em defesa da educação, dos direitos humanos, do direito das mulheres, do direito à saúde. Eu uso em defesa disso, inclusive no STF agora. A gente está com uma série de ações que eu vou lá como advogada
e dialogo com os ministros, coloco a beca, né, que a gente tem que colocar para poder fazer as defesas. Inclusive, a última defesa que eu fiz no STF, Janice, foi num caso muito importante da Convenção de Haia, que vai tratar especificamente das mulheres que sofrem violência doméstica fora do país e que vêm para o Brasil refugiadas e não podem trazer seus filhos. Veja que grave isso. E aí a gente fez uma defesa para que a convenção entendesse e levasse em consideração os casos de violência doméstica, para que as mulheres pudessem vir para o Brasil, as mulheres brasileiras com seus filhos pudessem vir para o Brasil sem serem acusadas de sequestro internacional de crianças. Olha, é a minha última defesa, depois eu te mando. Por favor, olha que preciosidade. E que profundidade nas suas palavras e nas suas ações. Olha, SINPEM é o Sindicato dos Profissionais da Educação no Ensino Municipal em São Paulo. Você é conselheira, já vi isso também. Isso. Você luta pela educação, a gente vai repetir isso aqui várias vezes. Você luta por uma sociedade mais justa. Esses dias eu li algo assim, fulano é da esquerda. Não necessariamente o partido, você é filiado ao PSOL. Não necessariamente. Esquerda é aquele que realmente está lutando por um objetivo de melhoria da sociedade, de uma forma geral, uma sociedade justa. Você luta pela fraternidade, pelo plural, um trabalho humanizado. Então, a minha pergunta para você, querida, é o seguinte. Você está no meio. Eu estive em Brasília uma vez. Você respira... você vai ter que ir de novo lá comigo. Você vai ter que ir me visitar. Irei. A gente vai fazer uma audiência lá. Vamos fazer sim, você vai lá. Você está me convidando, olha, de público, já estou me preparando. Mas, enfim, me diga uma coisa. Nesse meio, Brasília naturalmente é árida, né? O clima é seco, mas não me referindo necessariamente ao clima. Nesse ambiente que você está ali, realmente dá para sentir dos colegas essa fraternidade, essa humanização, num meio que muitos deles estão interessados, me permita a expressão comum, no umbigo deles, no umbigo próprio. Dá para fazer isso? Olha, Janice, a política, a definição de política é a guerra por outros meios. Isso é política. A política ela é feita pelos homens para os homens. Já começa daí. A guerra é uma coisa dos homens. Quando chega uma professora, uma mulher, nesse ambiente, que quer defender a educação, uma educação de qualidade, salários justos, quer defender que a cultura chegue para todo mundo, é muito hostil. É um ambiente, Janice, assim, só estando lá para entender o quanto de energia ruim tem naquele ambiente. É muito difícil. Eu oro, minha filha. Estou ali, ó. Deus, ó. Mas é muito difícil. Não é um ambiente fácil, porque é um ambiente a gente pensar no Brasil, porque assim, ó, Janice, o Brasil, a 9ª economia do mundo, a gente produz muita riqueza. E essa riqueza não chega no povo. Como que não chega no povo? Porque tem algum problema. E o problema está lá. Então, a gente está no furacão desse problema. No olho do furacão. Isso, a gente está nesse olho desse furacão. Então, é muito difícil. Então, mas assim, eu consegui desenvolver, porque assim, ó, Janice, a gente quer educação, a gente que é professora, a gente tem um espírito de coletividade muito forte. Na escola, quando você está na escola, as nossas férias são coletivas, são juntas, nosso recesso é junto, a gente faz tudo junto. Então, eu tenho essa vantagem, primeiro, de ter muito claro para mim que a saída é coletiva. Segundo, a gente que está na educação, a gente já lidou com N situações adversas. A gente já enfrentou N situações, a gente já sabe como lida. Uma família que você vai atender, que é mais difícil, outra família que é muito agressiva, uma família que é... Então, a gente já passou por tudo que você possa imaginar. Então, tudo isso me fortalece, me ensina, quando eu chego lá, isso é um repertório que me fez com que eu constituísse também uma pequena rede de amigos
de pessoas é pequena, mas que me fortalecem e que me ajudam, porque senão seria impossível. Imagina. Né, pra gente? Eu imagino. Seria impossível, porque a gente que vem dessa dinâmica da coletividade, você se vê sozinha num lugar que é muito agressivo, muito violento, um lugar onde as pessoas não querem fazer política com o P maior, não querem fazer o bem maior, a maioria das pessoas querem fazer negócios, querem fechar negócios. Ou aparecer, ou ficar famoso. Sim, ou lacrar nas redes sociais. Ou ficar rico. Ou ficar rico. Então, a gente não. Aí a gente está nesse outro lugar, entendeu? Então, o nosso trabalho é muito mais difícil. Você está preparada emocionalmente, você está preparada, e volto a dizer, fisicamente, porque a Gemada te ajuda em Brasília nesses momentos também. A Gemada, desde pequenininha. Querido, as suas lutas, educação, já volto a falar, né? Olha, em primeiro lugar, a aprovação da PDL da 22. Isso. A questão do confisco. Sim, é a nossa prioridade. Inclusive, essa semana, na quinta-feira, eu vou fazer uma audiência pública bem grande lá na Câmara Federal, só tratando do fim do confisco dos aposentados. Porque é uma vergonha, né? É uma coisa... Não, é um escândalo. E aí, Janice, você olha esse escândalo agora do INSS. Aí eu te falo, é isso. As pessoas, historicamente, o direito mais atacado do Brasil, é a Previdência Social. Historicamente, desde 88. E aí, as pessoas, tem que ter mais uma reforma, Não, a gente não tem que ter reforma. Não é, o problema não é o aposentado que tem que pagar mais. É aqui, né, os gestores que tem que parar, que tem que ter uma política eficiente e que a gente não pode mais permitir nenhum tipo de desvio. Mas, historicamente, sempre a gente tem esses desvios. Olha, eu vou falar para você o que eu sempre falo para o Edson Gabriel, a gente conversa muito, que é o escritor, quem nos assiste, que não assistiu a entrevista do Edson, por favor, assista lá, é o seguinte, essas pessoas, assim eu creio, assim eu vivo, vão prestar contas a Deus. Da justiça divina não escaparão. Vamos em frente. Você também tem concursos pelos quais você está na luta, servidores públicos, o EJA, a educação infantil, da infância, a inclusão, a questão do piso lá, famosa, que é uma questão que... Inclusive, Janice, deixa eu aproveitar para dar uma notícia aqui para vocês, primeira mão. Esse mês de maio, o STF vai julgar uma ação importantíssima sobre o piso nacional do magistério. Então, é muito importante que todo mundo aqui que está nos ouvindo envie e-mails para os ministros para que eles reconheçam, mais uma vez, porque isso já foi julgado, mas de novo precisa ser julgado, a constitucionalidade do piso com repercussão na carreira, com pagamento proporcional aos aposentados e pensionistas. É isso que vai ser julgado agora, a partir do dia 15 de maio, no STF. Então, é muito importante que todo mundo que nos acompanha aqui nesse canal saiba que isso está acontecendo, que a gente está nessa luta lá no STF e que a gente pressione os ministros para que o voto deles seja em defesa da educação, daquilo que é justo, que é o mínimo, né, que é o piso com repercussão na carreira. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, porque às vezes que eu ouço falar desse tema, dizem o seguinte, mas não tem dinheiro, as prefeituras não têm dinheiro para pagar. Tem dinheiro, sim, mentira! Tem dinheiro, Janice, tem dinheiro, eles estão recebendo, inclusive, mais dinheiro, e na própria lei do piso, fala assim, olha, prefeito, se você não tem dinheiro, então você abre as suas contas, você demonstra que você não tem dinheiro, que o Ministério da Educação faz a suplementação. Então, resolvido, ponto final, period, como eu digo para os meus alunos de inglês. Agora me diga uma coisa, você também luta a questão da saúde, a questão da mulher, você esteve você esteve na Índia, até teve um problema lá, você teve que alterar o horário de voo, questão, na Irlanda também, na Inglaterra, você esteve, voltados para a educação? Temas da educação? Então, olha, eu estive inclusive o meu, né, foram derrubados, no sentido de que iam ter que ser reprogramados, e eu tive que voltar
anteontem para cá, no Brasil. Mas, na Índia, eu visitei algumas escolas, Janice, e a pergunta que as meninas me faziam era assim, o que a gente tem que fazer para ser uma líder? Que me lembrou muito a sua chamada, que é Yes, we can, não é? Elas falam inglês lá, né? Eles falam, todos falam inglês. Você fala inglês? Falam inglês. Você fala inglês? Eu falo um pouco de inglês, não tão bem quanto você, mas eu falo. Entendo mais do que falo. Certo. Mas as estudantes me perguntaram isso, né? O que a gente tem que fazer para a gente ser uma liderança, para a gente poder, enfim, fazer o que a gente quiser. E a minha resposta para elas foi: primeiro, a gente tem que estudar, segundo, a gente tem que estudar, e terceiro, a gente tem que estudar. Porque para a gente não tem outro caminho, né? Para a gente que nasceu numa outra classe social, a gente não tem outro caminho, senão é o estudo junto com a nossa família, junto com a nossa religião, junto com aquilo que nos fortalece, é isso que vai fazer com que a gente ache uma brecha e chegue lá. É isso, não tem outro caminho, a gente precisa focar nisso. Olha, você acabou de falar que chegou. Olha, com a sua agenda, como é que você consegue tudo isso em 24 horas ou 12 horas do dia? Como é que você... Janice, eu trabalho muito, Janice. Eu sou uma workaholic. Eu trabalho muito, mas sempre trabalhei. Eu sou deputada, agora sou deputada, mas eu sempre trabalhei muito. Não é problema. E sempre tive o trabalho como a coisa mais importante da minha vida. É o que me sustenta centralmente, é aquilo que me mantém forte, é o meu trabalho. Eu dedico muito tempo ao meu trabalho, à minha formação, a estudar o tempo todo, estou sempre lendo, estou sempre com um livro, estou sempre com um estudo. E é assim, e é o trabalho que nos dá, porque assim, Janice, para a gente que é mulher, a gente precisa ter poder econômico, a gente precisa poder pagar nossa conta. Isso é muito importante, porque isso nos dá independência, nos dá autonomia, nos faz sair de relacionamentos violentos, é isso. Então, a gente tem que ensinar isso para nossas meninas, para assim, olha, a gente tem que investir na nossa educação, a gente tem que investir no nosso trabalho. Estudar, né? É assim que a gente avança. Que conversa gostosa, gente. Eu estava deixando até para o final comentar esse tema aqui, mas eu vou falar já. Você foi eleita uma das melhores deputadas do Brasil pelo Prêmio Congresso em Foco. Bom, a mostra está aqui para quem nos assiste. Apiaí, nós estamos em Apiaí, a 300 e poucos quilômetros de São Paulo. E eu vou para Apiaí esse ano, hein, Janice? Você vai me receber aí, hein? Com o maior prazer. Há muitas professoras, muitos professores, várias cidades aqui à volta que querem conhecer você. Você tem feito bastante por Apiaí, olha. Muito obrigada. Mas e esse prêmio? Então, foi uma alegria, foi uma conquista, porque assim, ó, Janice, lembra que até 2022 eu estava no chão da escola, eu não estava na vida pública. Eu não era uma pessoa pública, eu não era uma figura pública. Aí você chegar no meio de 513 deputados e deputadas, 513, e assim, em 2 anos, eu consegui um destaque em defesa de uma pauta que não é uma pauta qualquer, a pauta da educação, que a gente sabe que é muito difícil. E conseguir esse reconhecimento é muito significativo. Isso significa que a nossa voz, que é uma voz de todas as profissionais de educação, de todo mundo que defende a escola pública, é isso que foi votado. Eu falei bastante com todo mundo durante esse prêmio, que o que estava sendo votado não era a Luciene, eram as pautas que eu defendia, que era a escola pública de qualidade, o piso nacional do magistério, o fim do confisco, o enquadramento de todas as educadoras infantis. Era isso que estava sendo votado. Então, eu fiquei muito feliz de a gente ter conseguido furar mais esse cerco e colocar no centro do debate a educação. Tem um olhar machista nesse meio desses 500 e poucos que você... Lógico que tem, infelizmente. Aquele olhar assim, é mulher, né? É muito, Janice, é muito, porque a gente que é mulher, as pessoas desconfiam da nossa capacidade intelectual,
As pessoas têm muito preconceito ai, como que chegou até aqui, o que aconteceu. É isso, aquilo que eu tinha te falado, entendeu? A política não foi feita para um ambiente para as mulheres, ela foi feita dos homens para os homens. E aí a gente que vem e fura o cerco. Até 1930, a gente não podia nem votar. Sim. Né? Olha como é recente. Não eu sou a primeira professora da rede municipal de São Paulo, que é a maior rede do Brasil municipal é de São Paulo. Eu sou a primeira professora eleita. Olha quanto tempo demorou para a gente ter uma professora da rede municipal de São Paulo eleita. Eu acompanho isso. Federal. Nós falamos dos homens, desse olhar machista, e agora me diga uma coisa, a questão da mulher. Quando eu fiz a abertura da nossa conversa, eu agradeci que tem umas pessoas que me patrocinam, o quadro aqui que eu tenho, tem uma loja da cidade que é muito simpática, que se chama Paulistana. Você vai ganhar isso daqui, vai chegar aí para você, ou São Paulo, yes, we can. Para você tomar o seu café, o seu chá, seja como for, chega para você. Eu tô com uma outra xícara aqui, ó, da minha mãe. Com os meus amigos da Pretaça, e tem também uma pessoa que me veste, olha, hoje especialmente, uma amiga, Neide, uma amiga falou, Janice, você está preparada para realmente conversar com uma deputada, tá toda sóbria. Mas a minha pergunta é a seguinte, mulheres, às vezes se vestem para as mulheres. Como é que fica esse negócio lá em Brasília? A questão da mulher, a feminidade. Então, infelizmente, tem algumas mulheres também que estão impregnadas dessa cultura, né? Elas não conseguem entender qual que é o papel histórico delas. Infelizmente, é isso. Se a gente diz que o machismo é algo estruturante da nossa sociedade, ele atravessa a nossa subjetividade, ele atravessa o nosso dia a dia, e algumas mulheres, infelizmente, replicam isso também. Mas é isso. Lá no Congresso, eu procuro me vestir muito de acordo com o que é solicitado, com os padrões que é solicitado lá da Câmara, e assim a gente vai seguindo. E lá, Janice, quando você for, eu vou te levar no plenário e você vai ver o frio que é lá. O ar-condicionado lá é uma coisa absurda. Tá 40 graus lá fora, lá tá menos 10, assim, não tem como, tem que se cobrir, porque é um frio. Você vai lá, você vai ver. Eu tenho que abrir um parênteses, eu acho que nós temos quase acabando aqui, mas esse ar-condicionado dá para trazer para a sala de aula? Então, é o que eu falo lá no Congresso, eu falo assim, eu falo assim, gente, eu queria ver se desligasse esse ar aqui, quem que ficava aqui dentro? Com certeza, né? Porque esses dias são terríveis. Olha, nós moramos nas montanhas, você vai ver, a Piaí é uma região fria, quem não conhece a Piaí, venha conhecer, nós estamos assim com um clima parecido com o Campos do Jordão, a nossa natureza é belíssima, é algo assim fantástico, venham conhecer. Janice, você sabia que quando eu estava na faculdade de educação da USP, eu tive uma disciplina de geografia, de ensino de geografia. Dentro dessa disciplina, a gente fez uma imersão ali na região da Caverna do Diabo, a gente dormiu lá. Caranga! Isso, só para estudar toda aquela região e como que a gente tinha que ter a didática para poder ensinar os nossos estudantes. Então, foi a única vez que eu estive aí, foi através também da educação. Então, agora através de você que eu vou aí. Vai voltar, vai ser muito bem recebida, vai conhecer, onde eu puder levá-la, eu vou levá-la para que você realmente, as escolas, conversar com as professoras, com os professores. Enfim, olha, muito bom falar com você, eu sei que a sua agenda deve estar finalizando a semana, cansativa. Qual a mensagem para Piaí? O que você diria para os professores? O que você diria para a população? Que eu estou apresentando agora a deputada federal, que está deputada, professora, com todo esse histórico, eu estou apresentando a Piaí região. E agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aqueles que estão te assistindo. Olha, Piaí região, quero dizer que os tempos que a gente atravessa não são fáceis. A gente está vivendo na pele, né? A gente vive um período difícil, mas que a gente tem que entender que a gente precisa resistir.
A gente precisa seguir adiante, a gente precisa entender o papel central que tem a educação. A educação, ela transforma as pessoas transformam o mundo. A Piaí é uma região, toda essa região de Apiaí é uma riquíssima, com uma beleza natural assim muito potente e que precisa de grandes investimentos, e vocês podem contar com o nosso coletivo, com a Educação em Primeiro Lugar, que a gente vai trazer cada vez mais recursos para a região, mais proteção, mandar um abraço para todas as aposentadas, pensionistas, para todo mundo que está no chão das escolas públicas, dizer que vocês têm uma voz, uma representação no Congresso Nacional e que a gente está junto em defesa de uma outra escola pública. Olha, eu só tenho que agradecer a sua disposição, volto a dizer, numa agenda tão lotada, de estar aqui conosco, agradecer esse momento de conversa, eu ficaria, e não é papo de quem entrevista, já falei isso para o Edson, vou repetir, porque é gostoso conversar, é gostoso ouvir histórias. Você vai receber, não esquece, hein? Recebendo. Não, eu vou te mando. Você tira uma foto bem bonita e, se Deus nos permitir, certamente nos encontraremos logo para uma conversa daí pessoalmente, personalíssima. Certo? Sim, em pessoal. Muito, muito obrigada por sua gentileza. Obrigada, Janice. Um beijo para todo mundo. Obrigada, querida.